Eu não sei você, mas eu já podia ir embora para casa. Quem a gente veio buscar já passou por aqui. Pai, nós te bendizemos. Pai, nós te adoramos porque o Senhor está entre nós. A tua palavra nos garante que quando 2 ou 3 se reúnem no teu nome, o Senhor se faz presente no meio deles. A tua palavra também nos garante que o Senhor habita em meio aos louvores do teu povo. Então, 2 coisas, Senhor, nós estamos aqui no teu nome. E nós viemos para te reconhecer, para te louvar, para te enaltecer. E nós precisamos que o Senhor termine o que o Senhor começou nessa manhã. Seja glorificado no nosso meio, seja glorificado na nossa vida. Seja glorificado pela internet, seja glorificado, Senhor. Tudo o que queremos é que o Senhor seja glorificado, nada mais. E nós nos comprometemos a continuar te adorando, te bendizendo, te exaltando na beleza da tua santidade. Tu és digno, Senhor, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu estás entronizado em meio aos louvores do teu povo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu não ia fazer outra coisa, senão ir direto para a palavra hoje. Para não deixar a peteca cair. Abra sua Bíblia em Salmo 103, por favor. A graça do Senhor Jesus tem nos sustentado, amém? Como é bom te ver na casa do Senhor essa manhã. Como é bom te ver na casa do Senhor essa manhã. Você pode olhar para o seu vizinho e falar: é bom te ver na casa do Senhor essa manhã. Talvez você veio para cá sem pensar nesse seu irmão, nessa sua irmã, mas ele está aqui, ela está aqui. Eles chegaram e é bom ver vocês na casa do Senhor. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 3: Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Você pode se assentar e aplaudir a palavra do Senhor. Eu quero poder, depois da pregação ou antes da ceia, alguma coisa assim, a gente faz as outras coisas como ofertório e agradecimento e blá blá blá. Mas agora eu gostaria de discutir com você um assunto muito importante. Um assunto que é comum a todos nós, independentemente da idade. Um assunto que é comum a todos nós, independentemente do gênero. Um assunto que é comum a todos nós, independente de sermos cristãos ou não. E esse assunto pertinente se chama cicatriz. Eu quero acreditar que não haja alguém aqui que não tenha nenhuma. Talvez um recém-nascido, alguém bem pequenininho que ainda não teve a chance de se ferir ou ser ferido, não tenha nenhuma cicatriz. Mas todos nós, à medida em que vamos vivendo a vida, os dias passam, os anos passam, nós somos expostos
há possibilidades de ferimento. E esse ferimento ele pode ser causado por terceiros. Esse ferimento pode ser consequência de uma escolha. Esse ferimento é inevitável. Cicatriz é uma marca deixada no corpo por conta de um ferimento. É uma impressão duradoura deixada no coração por uma ofensa, por uma ingratidão, por uma rejeição. A Bíblia nos faz saber que um homem chamado Tomé, um dos 12, ele não estava com Jesus com os discípulos quando Jesus apareceu. E a Bíblia diz isso aqui, que os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Como eu disse para você, todos nós carregamos cicatrizes no nosso corpo. Eu, na infância, lembro de estar brincando na rua com os amigos, sem saudosismo, sem vontade de voltar a ser criança, tá? Só uma dica. E na brincadeira, sabe quando a gente inventa um carrinho de rolimã diferente, todo equipadão? Eu lembro que um ferro escapou e entrou no meu joelho. Eu me lembro da dor. E a cicatriz me faz lembrar o evento. Mas não dói mais. No meu braço esquerdo eu tenho a marca do dente de um cachorro. E eu vou falar para você, eu estava descendo a rua num carrinho de rolimã. Enquanto eu descia, o cachorro subia e a gente se encontrou. E nesse encontro eu fiquei com a mordida no braço. E o cachorro levou algumas pedradas, que eu fiquei muito irado. Mas essas são as feridas causadas por eventos da minha infância. Mais tarde eu desenvolvi um problema no braço direito, tanto por conta de trabalhar com computador o tempo inteiro, e exercícios na época em que eu me dizia contrabaixista, eu desenvolvi um cisto no braço direito, no punho direito. E me foi necessário fazer uma cirurgia. E eu olho para a minha mão direita, eu vejo a marca daquela cirurgia. Se você olhar para o meu lado direito, há uma cicatriz na minha testa, uma marca que não é moda, não é onda, mas devido a um evento da juventude, correndo, eu bati a cabeça num poste, caí no chão desmaiado, e um galo enorme cresceu. E quando eu comecei a trabalhar eu fiz uma cirurgia para remover o galo, que ainda está aqui, mas ele era bem maior. Esses são eventos corriqueiros. Mas como o apóstolo Paulo disse, Paulo, devido ao seu chamado e ao seu ministério, ele disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele fala disso por conta de ter sido chicoteado, preso, passado por naufrágios, atacado por ladrões. Mas esses são sinais exteriores do que te aconteceram. Mas existem cicatrizes imperceptíveis. Esse mesmo Enéas que machucou a mão, o braço, o joelho e a testa, é o Enéas que carrega dores internas, que carrega rejeições internas e que todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, eu preciso me lembrar, eu venci, é só cicatriz ou é uma ferida aberta? Ferida aberta é aquele machucado que você não teve a chance de permitir que ele fosse curado. Uma cicatriz é um lembrete de sobrevivência. Uma cicatriz é um lembrete de sobrevivência. E quando a gente olha para Jesus, especialmente no dia da ceia,
A gente se atenha ao Jesus que recebeu uma coroa de espinhos, que marcou sua testa. A gente se lembra de um Jesus que teve cravos nas mãos e nos pés, que marcaram o seu corpo físico, a lança que o feriram. E a gente sabe que tudo isso foi dolorido para Jesus, a ponto de um momento ele não suportar, expirar e entregar o Espírito. Mas existem outras situações do que aconteceu com Jesus que talvez a gente não tenha notado. Nessa conversa com Tomé, Jesus lida com a incredulidade dele, porque ele precisou ver para crer. Nesse evento, Jesus lida exclusivamente com o que lhe fizeram exteriormente. Ele diz, veja as minhas mãos, toca aqui no meu lado. Ele mostra o resultado da dor que lhe foi imputada pelos espinhos, pregos, martelos, pela lança e pela cruz. Mas Jesus lidou com feridas que Tomé não tinha como ver. Mateus 26:67 declara que cuspiram no seu rosto e lhe deram tapas. Alguém já tomou tapa aqui? De mãe não vale. Porque de mãe é tapa que dói na hora, você segue a vida e não fica marca. Alguém já tomou um tapa? Quem é homem aqui que já tomou um tapa e se sentiu ferido lá dentro? Algum homem já levou tapa aqui? É dose. É dose. Alguma mulher já levou tapa aqui? Vou perguntar também, porque não é só puxar o cabelo, né? Começa com tapa. Alguma mulher já levou tapa aqui? Me marca. Quando a gente olha para esse Jesus que foi cuspido sem que ele tivesse feito nada de mal contra as pessoas e recebido tapas, a gente vê um Jesus que foi humilhado e foi afrontado. E essa ferida não foi externa, ela marca lá dentro. Mateus 27:27 zombaram, olha só. Assim, os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a guarnição em redor dele. Eu queria que você imaginasse a cena e se colocasse no lugar. Tirando-lhe a roupa, vestiram-lhe um manto vermelho escuro, fizeram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. Meteram-lhe uma vara na mão direita, como se fosse o bastão de um rei. E ajoelhando-se diante dele, veja essa imagem, faziam troça, gritando, viva o rei dos judeus. Cuspiam-lhe e, tirando-lhe a vara da mão, batiam-lhe com ela na cabeça. Está vendo a imagem? Quando acabaram aquilo, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe novamente com as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Zombaram de Jesus. E não para por aí. Jesus foi negado por um amigo. Marcos 14:66. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus do Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo, não conheço. Nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Ele foi vendido, traído por um outro amigo, Marcos 14:47. Naquele momento, enquanto assim falava, Judas, um dos 12, chegou com muito povo, armado, espada e paus, enviado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas tinha lhes dito que o entregaria com um sinal.
Saberão quem é quando o cumprimentar com um beijo. Então, podem prendê-lo. Judas aproximou-se logo de Jesus, exclamando: eu te saúdo, mestre. E beijou. Amigo, faz já o que tens que fazer. Então prenderam Jesus, segurando-o bem. Um dos discípulos puxou de uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Não é só a cruz. Tem muito mais envolvido. Em Lucas 23, 34 está escrito: Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Zacarias 13, 6 diz assim: e se alguém lhe disser: que feridas são estas as tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Se eu parar por aqui, eu já preguei, gente. A palavra já pregou para nós. O Jesus que a gente ama, que a gente adora, porque morreu numa cruz por nós, poderia ter carregado cicatrizes internas para a eternidade. Mas ele escolheu perdoar. E que enquanto estava sendo ferido e vituperado, ele está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas aquilo que feriu o coração de Jesus por conta da humilhação, em primeiro lugar, dos religiosos da sua época, que representam os judeus. Em segundo lugar, pelos soldados romanos, que representam os gentios. Por aqueles ladrões que estavam ao seu lado, e um deles disse: se tu é o cara mesmo, por que você não desce daí e resolve o nosso problema também? Enquanto ele teve sede, não houve o direito humano para que ele tivesse direito à água. Deram vinagre para ele. Quando ele ressurge, e esses dias eu preguei para você sobre isso, Jesus abre a boca ao encontrar as mulheres e diz para Pedro, o cara que me negou, que eu vou encontrar com ele lá na frente, lá na Galileia. Se ele tivesse escolhido guardar mágoa, o que seria de nós? Veja bem, Jesus ele carregou para a glória consigo as marcas nas mãos, mesmo tendo o corpo glorificado. O corpo glorificado de Jesus poderia ter-lhe retirado as cicatrizes. Mas porque ele precisava repentinamente ou constantemente se lembrar da razão pela qual ele morreu enquanto homem, ele permanece com as mãos marcadas pelo que enfrentou por nós. Ou seja, isso dá para a gente uma ideia de que se Jesus pôde, pelo poder do Espírito, vencer as cicatrizes internas e externas que lhe causaram, ele pode nos capacitar a vencê-las também. A nossa maior oportunidade, talvez, de entender esse coração perdoador de Jesus é olhando para o que Paulo escreve em Colossenses 1, 20 ao 22. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha aqui a parte que diz respeito a você. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, morri por você, mas removo a culpa, a sua culpa. Eu morri por você, mas eu vim para te reconciliar com Deus. Romanos 5:10 diz assim: ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Gente, isso quer dizer que
Jesus foi capaz de nos amar na condição de inimigos, sabendo da condição que o nosso pecado lhe imputaria no corpo e na alma. Certa vez eu estava pregando e eu pensei no momento em que Jesus, antes de ministrar a ceia para os seus discípulos, ele janta com eles. Aquele jantar, aquela ceia representa ele reconciliando a tribo de Israel novamente, os seus 12, representa ele tendo comunhão com o homem, mas representa outra coisa, porque a Bíblia diz que depois de ter terciado, ele se levantou, pegou uma bacia, uma toalha e ele começou a fazer o quê? Ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. E eu vejo, na minha visão, Jesus que se levanta e que talvez seja fácil para ele pegar ou pedir os pés de João, seu discípulo amado, e lavá-los. Porque é fácil para a gente cobrir, guardar, restaurar, lavar, purificar quem é camarada nosso. E João é aquele cuja cabeça está no peito de Jesus. Mas quando é necessário ir para o próximo discípulo e Jesus tem que lavar o pé de Pedro, ele sabe que Pedro é o cara que vai negá-lo. Jesus já havia até alertado. Mas mesmo assim ele lavou o pé de Pedro. Eu não lembro se no evento Judas já tinha se levantado da mesa, porque ele estava na mesa. Lembra que Jesus falou assim, aquele que mete a mão no prato comigo é quem há de me trair. Você imagina Jesus sabendo que Judas era o traíra, Jesus mesmo assim não evita de que todos os seus discípulos tivessem os pés lavados? Ou seja, se aqui dentro nós pudéssemos ver quem é real e quem é traíra, a gente seria seletivo. Eu lavo o seu pé e o seu eu não lavo. Eu lavo o seu pé e o seu eu não lavo. Mas Jesus está dizendo, espera aí, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns dos outros, vocês devem também fazer a mesma coisa. E esse lavar os pés, nesse sentido de hoje, não se diz exclusivamente de um evento que replica o que ele fez, ou seja, o pastor lavando o pé de alguns irmãos, mas quer dizer que é necessário nós trabalharmos para que o nosso irmão seja purificado do mundanismo, seja purificado das suas obras mortas, seja perdoado pelas suas mazelas e receba uma nova chance. Esse Jesus, cheio de amor, está dizendo, eu vou lavar os pés de vocês, mesmo eu sendo vosso Senhor e Mestre. Quando nós éramos inimigos dele, nós fomos quem causou a vergonha, a dor e a humilhação a Jesus. Mas mesmo assim ele nos amou, mesmo assim ele nos perdoou. A condenação dele pelos religiosos judeus, vergonha e sofrimento pelos soldados romanos, ele juntou esse povo num só e disse, eu vou chamar esse povo de meu, vou chamar esse povo de igreja. Então, se ele é o nosso exemplo maior, eu quero nessa manhã encorajar você, e eu prometo que essa vai ser a pregação mais rápida da minha vida, permitir que as suas cicatrizes te lembrem de onde Jesus te tirou. Você talvez, se não fosse Jesus, teria intervido na sua vida de alguma forma, através de alguém, através de um momento repentino em que aquela dor que lhe causava um cessou, você talvez teria permanecido lá ou mesmo morrido ali. Mas o Senhor disse, você vai sair cicatrizado, você vai sair curado, mas você sai com uma experiência da qual você vai olhar para trás, saber que doeu, saber o que você não merecia, mas você venceu essa dor. É uma escolha que eu e você precisaremos fazer. A gente pode, se quiser, levar a dor para a vida inteira. Mas nós podemos usar essa cicatriz como um trampolim e fazer da bagunça com a qual fizeram da nossa vida um ministério para a glória de Deus. Nenhum de nós vai ter um ministério profícuo se nós não carregarmos marcas que falem abertamente desse ministério que Deus nos deu em meio à dor. 2, permita que as suas cicatrizes declarem a sua vitória sobre o passado. Meu passado foi difícil, foi dolorido, mas eu já não habito lá. O meu passado
fez com que eu chorasse, fez com que eu perdesse noites, o meu travesseiro ficou encharcado, ensopado, mas uma coisa eu sei, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã bem cedo. Talvez não faça sentido para você, porque por algumas longas noites você tem chorado, mas eu quero dizer para você, é necessário olhar para a sua vida como um longo período na caminhada com Deus, e não é literal, que vai dar meia-noite, 1h, 2, 3 da manhã, daqui a pouco é 6 horas e o dia chegou. Às vezes levam meses para a sua manhã chegar. Mas olha a possibilidade, a noite pode durar. Mas olha a certeza, a alegria vem. Enquanto a dor, a lágrima, o choro pode perdurar por meses, há uma certeza, a alegria do Senhor vem pela manhã. 3, permita que o coração perdoador de Jesus te inspire a perdoar. Ninguém é melhor para te inspirar a perdoar senão o Cristo, que nunca fez nada de errado, que nunca pecou contra ninguém. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, pecou por nós? Se fez pecado por nós. Ou seja, Jesus se transformou em pecado sem pecar, para que pudesse receber o castigo que era meu e era seu. Ou seja, se ele, numa condição de justo puro, permitiu que o seu coração perdoasse os ferimentos que lhe causaram externa e internamente, eu também, com a graça dele, conseguirei. 4. Assim como eles não sabiam o que estavam fazendo. Você sabia que quem te feriu também não sabia o que estava fazendo? Você vai me dizer, pastor, era muito consciente o que ele fazia. Era consciente o que ela dizia. Tudo bem, eu entendo isso. E humanamente falando, você está dizendo assim, que a pessoa te feriu porque quis. E eu concordo com você. Só que na dimensão daquilo que Jesus enfrentou, por conta do que nós enfrentaríamos ao viver nesse mundo mal, quem te fere não sabe o que está gerando. Te ferem assim, eu vou colocar ele no lugar dele, eu vou colocar ela no lugar dela, quem ela pensa que é, eu sou maior, sou mais poderoso, sou mais forte, ela tem que se submeter e blá blá blá. Mas veja bem, vamos pegar aqui, vamos dar o nome de João para um soldado romano que estava responsável por pegar um martelo e dar marteladas na mão de Jesus para prendê-lo na cruz antes de levantar a cruz. Se aquele soldado tivesse ideia de quem era o homem deitado, ele não teria feito o que fez. E sabe por que eu sei disso? Porque lá na frente, quando o sol falou, se a luz do mundo parou de brilhar, eu estou de greve, que escureceu às 3 da tarde. Se ele parou, eu paro também. Quando tudo escureceu, disseram assim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ou seja, por mais que seja doloroso, é a sua dor e é o seu processo que revela quem você é em Deus e quem você vai ser no mundo. E talvez se a gente tivesse que fazer um varal aqui, cada um escrevesse a sua dor e a origem da sua dor e pendurasse ali, eu, enquanto falo assim, eu não aguento mais a minha luta, o Elias diz, eu não aguento mais a minha luta, a Di diz, eu não aguento mais a minha luta. Se a gente tivesse a mínima chance de olhar para o que o outro pendurou nesse varal, você diria, eu vou ficar com o meu pepino. Eu vou ficar com o meu B.O. Eu gostaria que você olhasse para o seu irmão, dá uma olhada ao redor. Você não sabe as cicatrizes que ele tem. E você não sabe o que Deus está gerando através das cicatrizes dele. Portanto, com respeito, respeita a minha cicatriz. Com respeito, respeite a cicatriz da sua irmã. Você não passou pela estrada que ela passou. Você não viveu o que ela viveu.
E o que Deus vai gerar pelo que ela viveu é só dela. Se eles soubessem quem você é e o que Deus começou a fazer depois do que você enfrentou, eles teriam parado. Logo, se eles tivessem parado porque te reconheceram antes, não haveria ministério. Se eles descobrem que Jesus realmente era quem era, eles não o teriam crucificado. E qual seria a condição do mundo sem um Jesus que não foi crucificado? Por isso que Jesus se permitia em tudo, deixa para que se cumpra. Deixa para que a profecia se cumpra. E é por isso que quando ele vai num culto, num sábado, ele está na sinagoga, e está terminando a reunião, Jesus fica de pé, pega o livro do profeta Isaías, que para a gente está registrado em 4:18 de Lucas, mas está em Isaías 61. E ele diz, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Esse ser ungido para significa, o Espírito de Deus que está em mim é para mim, mas a unção gerada pelo sofrimento é para os outros. É por isso que quando você vai numa casa de recuperação, antes de você fazer qualquer coisa, você conhece o diretor da casa e ele fala, rapaz, eu passei 30 anos bebendo, rapaz, eu passei 30 anos cheirando, rapaz, eu fiquei 40 anos no crime, e olha o que Deus fez comigo. Eu não acredito numa casa de recuperação de um cara que nasceu na igreja e nunca desviou, ser o líder da casa. Por favor. Da onde você vem? Da church, todo domingo. Ora no mundo, ora na church. Mas o que você carrega de marca de drogas e álcool? Eu nunca bebi, nunca cheirei, nunca fumei. Beleza, senta porque Deus vai usar um cara que passou por tudo isso. Estou falando que Deus não pode? Não, Deus pode. Mas quando você não se relaciona com a dor, é difícil você entender o outro. Você vai chamar o que o outro estava vivendo de frescura. Para que sai. Não é frescura não. Eu vivi algo que você não viveu. Então é hora da gente como igreja entender que essas cicatrizes são tensas. Elas me fazem lembrar de dias, elas me trazem lágrimas aos olhos, mas uma coisa eu sei. Passou. E eu não vou habitar no lugar da minha cicatriz. Coloque-se de pé, por favor, eu já terminei. Prometi para você que era rapidinho hoje. Jesus está dizendo, olha para minhas mãos. Eu não sei para quem que eu estou pregando hoje. Se eu estiver pregando para você, vem aqui na frente, eu vou orar rapidinho. Em 5 minutos. Eu preciso orar por você para que Deus te ajude a olhar para frente. Não ignorar a sua dor. Eu me comprometo como pastor a não ignorar a sua dor. Se alguém aqui... Vem mais para frente, minha irmã. Se alguém ignorar a sua dor, ela não sabe de onde veio. Ela não sabe as razões e o motivo que te trouxeram até aqui. Mas Jesus conhece bem. A gente entende, a palavra de Deus diz assim, que a gente não tem um sumo sacerdote que não tenha como lidar com a nossa dor, porque ele viveu tudo isso. Você fala, mas o que eu enfrentei não tinha nos dias de Jesus. Tinha, a Bíblia diz que ele carregou todo o nosso pecado e o do mundo inteiro. Então o pecado que mais tarde seria cometido contra você foi carregado por Jesus na cruz. Não foi você que pecou, não foi você que causou em você o que fizeram com você, mas Deus carregou na cruz. E eu queria que você visse outra coisa. Quem te feriu, quem te magoou foi perdoado por Jesus. Jesus morreu por ele, Jesus morreu por ela. Se Jesus pôde perdoar quem fez o que fez contra você, Jesus pode te dar graça para olhar para frente e falar, Deus, que mensagem que vai nascer da minha dor? Deus, que ministério vai nascer do que fizeram comigo? Deus, como é que eu vou mudar a vida de alguém através da minha experiência e dos caminhos por onde eu passei? Fala comigo, Tiago. Vai ter dias que serão difíceis. Porque alguém vai compartilhar com você uma dor similar, você vai falar, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Mas lembre-se, Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele nessa manhã está dizendo, eu quero, eu vou,
eu posso te curar. Você não vai olhar para trás rindo como se tivesse sido legal. Mas você vai rir porque você já não está lá. E Deus te posicionou para olhar para frente e vencer. Olha, eu sei que às vezes parece que aquilo que aconteceu conosco só aconteceu conosco. Mas o mundo está cheio de pessoas que passaram pela mesma coisa que você passou. Talvez eu não entenda por não ter passado. Mas tem um montão de testemunha que sabe bem qual é a sua dor. E eles não vão ignorar o que você tem enfrentado. Tem dor que a gente não sabe de onde vem. Eu tenho a minha filha aqui. E há uma dor nela que eu não sei qual é a origem. E eu não estou pregando como pai, eu estou pregando como pastor. O Gabriel está aqui. Eu não sei a origem da dor dele. Mas eu sei o destino da nossa dor. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então eu queria que você fizesse uma troca agora. Deus, eu me comprometo a levar a cicatriz adiante. Mas eu vou deixar a dor aqui. Deus, eu vou continuar olhando para essa cicatriz que me lembra a cirurgia. Essa me lembra a cirurgia. Essa me lembra o carrinho de rolemã. Essa aqui me lembra o cachorro que me mordeu. Mas eu estou indo para frente. E eu vou me perguntar, o que está nascendo por conta dessa cicatriz? Jesus está convidando você, não só a Tomé. Jesus está convidando a nós, está dizendo, olha aqui para as minhas mãos. Olha para o meu lado. Você não vai conseguir, Tomé, mas tem aqui dentro algumas coisas que eu poderia ter segurado contra Pedro, contra Judas, contra o soldado romano e contra aqueles sacerdotes. Mas eu decidi orar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Levante as suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer, porque o teu Espírito está aqui. O Espírito que restaura, o Espírito que cura, o Espírito que renova, o Espírito que traz paz. E aqui nós temos irmãos e irmãs que têm lidado com dores, com angústias, que têm perdurado por dias, semanas e talvez meses. E nós sabemos que se não for o Senhor, nós não conseguiremos lidar. E nós oramos pedindo que o Senhor, nesse momento, pelo poder que há no teu nome, manifeste capacidade de perdoar para o teu povo. Perdoar para avançar. Perdoar para se tornarem ministros teus através daquilo que lhe fizeram. Perdoar para ser livre. Perdoar para servir. Perdoar para ter paz. Perdoar para ter saúde na mente, no corpo e no espírito. Eu oro para que a mão de Deus impeça todo ato de reincidir na vida do teu povo. Que aqueles que disseram tais coisas sejam calados para nunca mais dizer. Aqueles que fizeram tais coisas sejam parados para nunca mais fazer. Nem com eles e nem com qualquer outra pessoa. Nós invocamos no nome de Jesus que a vida de Deus, a vida que flui do amor de Deus, que nos atraiu com amor eterno, seja a porção dos teus filhos nessa manhã. Por favor, dê um passo para trás. Eu vou tocar você só um segundinho, crendo que não as minhas mãos, mas a mão do Senhor Jesus te toca nessa manhã, dizendo, a cicatriz permanece, mas a dor vai embora. A cicatriz fica para te lembrar do que aconteceu. A cicatriz fica para te lembrar do que aconteceu.
Mas lembre-se, é por causa dela que o pior não aconteceu. É porque uma cicatriz se fechou. O novo de Deus chega para você. Porque essa ferida se fechou, novas oportunidades para você. Porque essa cicatriz se fechou. 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 Eu abro oportunidades para você. Porque essa cicatriz se fechou. Eu te dou chance de viver em paz novamente. Porque essa cicatriz se fechou. Porque essa cicatriz se fechou. Porque essa cicatriz se fechou. Você pode acordar de manhã e olhar para o futuro, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantou por mim. Eu sei que Ele tem para mim futuro e esperança. Eu sei que eu já não estarei na mesma condição de antigamente. O homem, a mulher ou quem quer que tenha falado ou feito algo contra mim para me travar, já não me trava mais. Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração para eu ser livre. Você pode voltar para o seu lugar. Pai, nós te agradecemos pelas tuas marcas, porque são as tuas marcas, pelas tuas marcas nós estamos aqui hoje. Se não fossem os cravos nas mãos e nos pés, se não fosse a coroa de espinhos, se não fosse o ferimento do teu lado, se não fosse aquela cruz, nós não estaríamos aqui. E nós te agradecemos porque nós podemos olhar para o Senhor como o nosso exemplo maior. E podemos olhar para frente, mesmo depois de tudo que aconteceu conosco. Mesmo depois de tudo que aconteceu, porque nós escolhemos, ou porque quando não tivemos escolha, fizeram contra nós. Nós decidimos avançar hoje. Nós decidimos ser livres hoje. Nós decidimos ser livres hoje. Levante suas mãos e bendiga o Senhor. Adore ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, majestade. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. E Ele vai nos dar força para olhar para frente e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele vai me permitir dar mais um passo. Ainda dói, mas eu vou dar mais um passo. Eu ainda tenho medo, mas eu vou dar mais um passo. Eu não vou ficar preso no passado. O futuro me aguarda. E nele eu estou livre, nele eu estou livre, nele eu estou livre. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Você pode se assentar. Deus é bom. Eu vou confessar para você. Eu fiquei até 3 da manhã sentado falando: Deus, o que vai ser? A gente chegou do trabalho social ontem e eu desci para o escritório e fiquei: Deus, o que vai ser? E eu fui lembrando que essa semana, desde domingo, a gente estava no carro com a Di. E a Di comentou um evento da vida dela. Uma coisa aconteceu na minha cabeça. Essa semana a gente teve outras conversas.
Acho que uma delas era com a minha esposa e um negocinho acendeu na minha cabeça. E aí ontem à noite eu soube que a conversa não era outra hoje, senão a nossa vitória sobre o que fizeram com a gente. E a minha oração é que Deus te dê força, te ajude, te guarde. Talvez você mesmo que não veio aqui à frente, você lida com algumas coisas que tentam te segurar. Mas Jesus está te dizendo, seja livre. Existem cicatrizes daquilo que fizeram com a gente. E tem um outro lado que às vezes a gente fez coisa com as pessoas também. E a gente não sabe porque não marcou a gente. Então às vezes é bom para a gente orar. Deus, o que eu andei fazendo? Deus, o que eu andei falando? Que ações eu plantei por aí que pode ter deixado alguém preso por anos e eu não sei. Me dá sabedoria para falar as palavras certas. Quando eu quiser criticar alguém, me ajuda a construir uma ponte primeiro. E eu queria que você aprendesse isso. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas eu acredito que espiritualmente eu preciso estar uns passos à frente. Já teve um momento que eu falei, vou ter que corrigir o irmão, vou ter que corrigir a irmã. Aí Deus me lembra, né, já te ensinei que você não construiu uma ponte primeiro, você não pode corrigir ninguém. Então a gente precisa da ponte. Quando eu tiver acesso, quando você tiver acesso, aí eu vou poder te falar uma coisa que você vai falar, puxa, ninguém me falou isso antes. E você vai orar assim, puxa, poderiam ter dito há muito tempo. E as coisas vão se encaixando. Antes de nós ofertarmos na casa do Senhor, eu queria pedir para você outra coisa. Nós fizemos um movimento mês passado em que eu doei 40 livros de Juventude que Prevalece, para a gente começar a se preparar para entrar no mundo digital com qualidade, para as nossas lives serem top. Você não serve a Deus numa igreja top? Então, pelo amor de Deus, nem aguento esse culto aqui quando eu estou assistindo e está pipocando, está caindo, o som não é bom. A banda é boa, mas não é como se não fosse. Os irmãos cantam bem, mas é como se não cantasse. E ninguém fica na frente de uma live de uma igreja que está meia boca, gente. E a igreja hoje já não é São Mateus. A igreja se ela servir adequadamente, ela é global. É esse tipo de coisa que eu quero. Aí não sei se vocês viram no meu Facebook, eu postei essa semana uma mesa que a gente está sonhando. Aqui ela custa 40 conto. Lá fora ela custa 15, não é, Liz? E aí eu coloquei a semente dos 40 livros para virar 1000. Vocês compraram. Hoje a missionária está doando 40 livros. Amém ou não amém? Por favor, pega para mim, pastor. Esse é o segundo livro que a missionária lançou, chamado Inspirações para o Seu Dia também. E eu costumo dizer para ela que de todos os grupos de mulheres que ela chama para escrever, eu sou fã do número 2. É extraordinário o que as mulheres aqui escrevem. Tem um grupo de psicólogas, pastoras cristãs de diversos lugares do Brasil. E aí eu falei para a Fia, agora vamos para o segundo passo. Então hoje a gente trouxe 40 livros, Inspirações para o Seu Dia, volume 2, que a gente vai fazer virar mais semente para esse som ficar top. Quem vem? Fique de pé, por favor, se você vai entrar nessa. Custa 25 conto. Depois você procura a irmã, qual o nome? É a irmã Raquel? Irmã Raquel, e ela vai ficar responsável por isso a partir de hoje. O pastor Douglas já está daquele jeito. O pastor Douglas já está que está. Custa 25 conto. É um Pix, é um boleto, mês que vem eu pago, qualquer coisa. E a gente vai agregar mais 1000 conto hoje. Maravilha. Então coloque-se de pé. A gente tem galera aí. Não precisa pagar hoje. Pode ser mês que vem, semana que vem. O que importa é a gente pôr essa semente na rua aí para a gente fazer esse som ficar extraordinário. Sei que a banda está tocando, mas a banda também já está de pé. A banda está de pé. Você não viu, mas está de pé. Os diáconos, a diaconia está de pé, mas já está de pé também. Então pode contar. Amém ou não amém? Tá todo mundo sorrindo, né? Debaixo da máscara. Bonito. Então é mais R$1.000, gente. É 1000 conto a menos, Elias. Um passa mais. Enquanto os nomes estão sendo marcados aí, eu gostaria de convidar você para ofertar na casa do Senhor. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer
Você que tem feito o seu esforço como crente, toda vez que a gente clama pelo nome do Pix e você comparece, porque isso aqui é a gente, todos nós que juntos mantemos. E você tem feito o seu papel, e nós estamos em dia, e a gente vai ficar em dias para frente, não é em dia, é em dias no lucro, em dias no azul, amém? Vários e vários dias, por conta do esforço de cada um de vocês, meu, nosso, em cada ação nossa para fazermos isso aqui acontecer. Quando eu digo isso aqui, é o projeto que Deus confiou a todos nós juntos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Então você que vai semear na casa do Senhor, tome a sua oferta. Você que vai pixar na casa do Senhor, tome o seu celular e se posicione para fazer isso. Nós vamos fazer com alegria no nosso coração. Maquininha, caso você ainda esteja no mundo do cartão de débito, o diácono Tiago está ali fora. E caso você esteja no mundo do Pix, é cogic3montecalvario@gmail.com. Bendito seja o nome do Senhor. Você foi abençoado hoje? O culto está rolando. Isso aqui é culto ainda, gente. Toda vez que a gente com coração voluntário entrega ao Senhor, a gente está cultuando. Faz parte do culto e Deus está sendo glorificado. Vamos todos colocar em pé. Se você já foi abordado pela irmã Raquel, você está bem. Se você não está, procura ela. Depois fala, estou levando o meu livro e nós vamos avançar nesse processo. Nós vamos ofertar na casa do Senhor e nós vamos mover para a ceia. Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Simone. Alguém pode aplaudir o Senhor pela vida da irmã Simone? Louvado seja Deus. Nós fizemos ontem a nossa ação social, Monte em Ação. E a princípio foi uma luta para a gente encontrar. Parece que todos os moradores de rua sumiram ontem, André. A gente não achava. Deus, que trem é esse? Tem 100 quentinhas aqui no carro ficando friinhas. Deus ajuda a gente. E cobertores que vocês doaram também. E água, refrigerante. E agora? E aí Deus nos direcionou e a gente foi lá para a cidade líder, lá para onde era a Cogic 3, a resgate antiga na Harry. E aquele prédio voltou a ser habitado. Tem 28 famílias em necessidade. Ou seja, as 28 famílias foram abençoadas com o alimento que você doou. Aplauda o Senhor pela sua vida. Nós agradecemos a você que doou. Você que não pôde estar presente, mas o time que trabalhou ontem, que passou a tarde aqui preparando, cozinhando, separando coisas, que trabalhou com a gente até meia-noite quase, foi um sucesso para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Simone pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Desculpa. Você ouviu? Uma salva de palmas para Jesus. É para Ele. É para Ele. Louvado seja Deus. O corpo de Cristo está aqui para isso. Só tem 5 livros. Só tem 5. Quem são os 5? Só tem 4. Só tem 4. Só tem 4. Vocês não demoram não, senão eu vou fazer a missionária comprar o próprio livro, gente. A missionária vai ter que comprar o próprio livro. Oi. Tá bom, procura a irmã Raquel no final do culto se você for fazer o pagamento hoje. Amém. Vamos, levante a sua oferta ao Senhor, o seu celular, seu dízimo, seu pix, sei lá o que você vai fazer, e vamos abençoar. Pai, nós queremos te dar graças. Como disse Davi, quem sou eu e quem é o meu povo para te dar qualquer coisa? Nós simplesmente devolvemos aquilo que vem das tuas mãos. E nós te agradecemos pelo teu amor e bondade, pelo fôlego de vida. É o Senhor que nos levanta de manhã para trabalhar. É o Senhor que nos dá saúde, ideias e capacidade para gerir os recursos intelectuais que o Senhor nos deu e transformá-los em moeda. E nós te agradecemos e com um coração grato pelo que o Senhor tem feito até aqui e por como o Senhor nos tem sustentado, nós te agradecemos e ofertamos na tua casa em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos agora participar da ceia do Senhor com o coração voltado para Ele plenamente, lembrando sempre das marcas que Ele carrega por conta daquilo que nós, mesmo sem merecer, recebemos um presente chamado salvação. Amém? Pai, nós bendizemos o Teu nome porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos lavou, o Senhor derramou o Teu precioso sangue por nós. E por isso nós estamos aqui hoje para lembrar. Nós estamos aqui hoje para obedecer, fazendo isso em Tua memória. Obrigado por nos lavar de toda injustiça. Obrigado por nos restaurar a imagem de Deus. Obrigado por nos perdoar os pecados. Obrigado por nos dar um futuro. Obrigado por nos curar de todas as enfermidades, sejam do corpo, sejam da alma. E nós nos comprometemos a seguir crendo, seguir confiando, seguir celebrando e seguir nos lembrando até que o Senhor venha, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. To worship you I live.
Senhor Jesus diz: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vamos apresentar ao Senhor esses elementos que representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Pai, nós te adoramos e te bendizemos pela obra redentora no Calvário, que ninguém poderia cumprir por nós. Não havia outro limpo, santo, puro. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós te agradecemos por assumir este lugar por nós. Participamos do pão, participamos do vinho com alegria, obedecendo a tua ordem e nos lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Nasci pra te adorar, foi que eu nasci. Nasci pra te adorar, foi que eu nasci. Sim, eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar,
Levante suas mãos e bendiga o Senhor. Ele é o motivo de estarmos aqui. Fazer isso em memória de mim. Lembre das cicatrizes, lembre da dor, lembre da afronta, lembre do sangue, mas olhe para frente. A Bíblia diz que por conta da alegria que lhe era proposta, ele suportou a cruz e ignorou a afronta. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e bendiga o Senhor. Nós estamos terminando essa reunião, saindo daqui com memórias de dor, de sofrimento, de cruz, mas olhando para o futuro e para a glória que nos está reservada em Cristo Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida desde agora e para sempre. Juntos digamos: vá em paz em nome de Jesus.